Com a palavra o deputado Pedro Kemp. Vossa Excelência, por de 30 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de ocupar a tribuna nesta sessão para repercutir um pouco mais o pronunciamento da nossa presidenta Dilma Rousseff, ontem, Dia do Trabalho, em cadeia de rádio e televisão, pouco também reforçando o pronunciamento que fez aqui o deputado Tetila sobre o Dia do Trabalho, os avanços que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, a partir do governo do ex-presidente Lula, que tem agora na presidente Dilma a continuidade daquelas ações que vinham sendo implementadas, mas também a implementação de outras ações, políticas, projetos que estão trazendo resultados muito favoráveis para o conjunto da sociedade brasileira, mas especialmente para os trabalhadores, trabalhadoras, para os pobres, para aqueles que viviam abaixo da linha da pobreza, em condições de miserabilidade e que hoje estão melhorando gradativamente sua condição de vida. Milhões de trabalhadores já deixaram a linha aquela condição de pobreza extrema e hoje estão já com uma renda familiar bastante satisfatória. Nós tivemos um crescimento da chamada classe média, mais de 20 milhões de pessoas que adentraram essa faixa chamada classe média, estão consumindo mais, estão reformando a sua casa, estão podendo comer melhor, estão podendo estudar os seus filhos. E nós sabemos que ainda precisamos muito mais. O Brasil, ele se tornou conhecido como uma grande economia, porém, nós sempre estivemos entre os países que mais concentravam riquezas. O Brasil já foi um dos campeões do mundo em concentração de renda. E essa condição nos envergonha e nos envergonhava, porque hoje nós estamos já caminhando para uma outra realidade, de um Brasil com uma economia estável, forte. Nós estamos perto de se tornar a quinta economia do mundo e, obviamente, não teríamos o que comemorar se as desigualdades sociais continuassem se aprofundando. Mas, nos últimos anos, na última década, o Brasil vem conseguindo fazer com que aqueles que viviam numa situação de vulnerabilidade social, a pobreza extrema, pudessem gradativamente melhorar as suas condições de vida. E eu fiquei muito feliz, digo até muito orgulhoso, de ver a nossa presidente Dilma na televisão fazendo seu pronunciamento por ocasião do Dia do Trabalho, reafirmando seu compromisso com esse Brasil mais justo. Achei muito importante quando ela disse que os investimentos nas áreas sociais também devem ter o mesmo peso que aquelas políticas voltadas para o desenvolvimento econômico. Quando ela disse, quero desenvolvimento econômico, mas quero desenvolvimento social, o desenvolvimento das pessoas. Importante quando ela disse, o Brasil hoje, deputado Márcio, tem
100 mil bolsas de estudo nas melhores universidades do mundo para os estudantes brasileiros, aqueles que se destacam nas escolas, nas universidades, possam frequentar as melhores universidades do mundo, se formarem e trazerem para cá, para o Brasil, conhecimentos de ponta, tecnologia, conhecimento científico avançado, para fazer o nosso país continuar crescendo a passos largos. Coisas que antes não poderíamos dizer, pensar. Antes nós víamos os estudantes querendo ir embora do Brasil. Nós víamos empresários falando em deixar o Brasil, desanimados com o Brasil. E hoje nós temos o Brasil numa situação que é modelo para o mundo. Quando a Europa está lá amargando recessão, quando nos países do primeiro mundo nós estamos tendo hoje aumento do desemprego, o Brasil hoje com uma taxa de desemprego na casa aí dos 5, 6% apenas. Já ouvi pessoas falando em pleno emprego no Brasil. Não podemos talvez falar em pleno emprego, mas estamos muito próximos de uma realidade bastante satisfatória para os trabalhadores brasileiros, que nós precisamos continuar avançando na distribuição da renda. Nós precisamos continuar avançando em políticas sociais capazes de distribuir melhor essa riqueza que o Brasil produz. Nós não podemos ser um país rico, ter uma economia forte, uma economia estável, com a grande maioria da população sem poder participar dessa riqueza, sem poder melhorar a sua vida. E além dos investimentos, então, para que a economia continue crescendo, importante que haja investimentos na educação, na saúde pública, na assistência social, nas políticas de geração de emprego, distribuição de renda, como vem acontecendo nos últimos anos. Então, muito orgulho, muita alegria em poder repercutir aqui o pronunciamento da nossa presidente Dilma Rousseff. E após a parte do deputado Zé Teixeira, eu quero falar no ponto que teve grande destaque no pronunciamento da presidente, que desagradou um certo setor da nossa sociedade, foram os banqueiros, quando ela falou da redução da taxa de juros, mas eu vou falar após ouvir o deputado Zé Teixeira. Deputado Pedro Kempis, primeiro comentar a Vossa Excelência pelo tema e brilhante pronunciamento defendendo a presidente, que pertence ao vosso partido, mas é presidente de todos os brasileiros, do qual eu me incluo, apesar de ser do DEM. De vez em quando a gente observa a postura da presidente Dilma e a gente começa a analisar o nosso país. Realmente ela vai na Alemanha, ela discute com muita altivez, com muita inteligência e com muito preparo. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Quando ela volta ao Brasil e fala de uma grande parceria no setor da educação, isso nos entusiasma muito, inclusive dizendo da possibilidade de tirar 20 mil jovens brasileiros para que possa se qualificar melhor, apesar de que a faculdade nossa de São Paulo, a USP, parece-me que está muito bem colocada no mundo. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que o mundo caminha e as pessoas evoluem e só melhora 100% através da educação. E na minha visão, o setor que mais sustenta esse país em pé, que mais emprega agregado, é o setor produtivo. É através da transformação da produção é que consegue melhorar a qualidade de vida. E o setor rural, o empregador rural,
teve um avanço, porque todos os produtores rurais hoje, mais antigos, já têm um filho agrônomo e já está com outro pensamento através da educação. Já visto que hoje, essa semana está passando o AgriShow em Ribeirão Preto, a tecnologia é uma coisa absurda, e quando nós assistimos a tecnologia, ela vem e desemprega. Ou os técnicos têm que ser muito bem qualificados. Eu vi ontem um comentário que muitas máquinas que estão expostas hoje em Ribeirão Preto vai precisar de pessoas com curso superior para poder manusear. E ela traz desemprego porque uma máquina vai poder plantar até 43 linhas de soja de uma vez só. Como a conversa hoje que eu ouvi do Teixeira, da FETAGRE, dizendo do desemprego, porque o cortador de cana está sendo desempregado através das colhedeiras de cana, mas também pensando em não queimar a cana. Então, eu acho que o Brasil está caminhando, mas os empregadores brasileiros estão tendo hoje uma grande vantagem. Ele pode fazer uma parceria, porque a lei trabalhista brasileira ela é perversa. Ela é perversa, fala hoje em limitar a hora, e o produtor rural, ele não pode limitar a hora na hora da planta e na hora da colheita. Ele tem que trabalhar. Mas ele está fazendo parceria com os seus funcionários. Ele está pagando hora extra, está dando comissão na lavoura e tal, porque isso não incide mais na lei trabalhista perversa, que antigamente proibia até você, como empregador, de reconhecer o trabalho do seu funcionário, incentivar para que ele seja seu parceiro e não seu trabalhador, ou muitos que ainda têm e considera como escravos seus funcionários. Mas a abertura da cabeça do produtor rural, do empregador rural, é muito grande. E hoje ele está fazendo parceria com os seus funcionários, através de comissão, pagando salário justo, porque não existe, hoje só 29% do trabalhador sul-mato-grossense recebe salário mínimo. Não existe salário mínimo hoje no Brasil quando o empregador é consciente, quando o trabalhador é uma pessoa desprendida, que não fica correndo atrás de salário de desemprego, que se incentiva, absurdo, sacar o fundo de garantia para ficar 4 meses recebendo o salário de desemprego e depois tornar a registrar a carteira. Isso é prejuízo para o Brasil. Então tudo isso vem através da educação. Mas quero parabenizar a Vossa Excelência do seu discurso e parabenizar a nossa presidenta. Se ela for nessa direção e conseguir acabar com as badernas, conseguir acabar com as violências, com as ignorâncias das reformas agrárias de ponta cabeça, fechando estrada, ela está indo no caminho certo. Eu quero parabenizar. E eu sou do DEM, mas sou admirador da presidenta Dilma na direção que ela está indo. Mas é o setor produtivo, é o agronegócio, é os empresários brasileiros que está fazendo a complementação da administração da Dilma. Muito obrigado. Eu agradeço os 3 apartes que Vossa Excelência fez, deputado Zé Teixeira. 3 apartes, né? Mas eu fico muito feliz de ouvir um deputado do DEM, né, também satisfeito com a presidente Dilma, né? Isso significa que estamos vivendo novos tempos, né? Presidenta do PT, que era nova até então no cenário político. As pessoas tinham até uma certa desconfiança. Quem será essa mulher? O que ela vai fazer? Alguns até, não, é ex-guerrilheira, é isso, é aquilo. E hoje a gente percebe assim uma grande aprovação da população brasileira em relação ao governo que ela vem fazendo, mas não é por menos. A presidenta realmente está sendo firme nas ações, inclusive demonstrando a capacidade que a mulher tem para ocupar cargos de gerenciamento, de direção, de coordenação, e ocupando o mais alto posto na política brasileira, que é a presidência da República, né? Mas presidenta Dilma também falou no seu discurso, eu até contei aqui de 16 parágrafos, né, do seu pronunciamento, 6 parágrafos praticamente, ela falou da taxa de juros, da redução da taxa de juros,
dos lucros dos bancos e etc. Eu acho que é um ponto extremamente importante na pauta hoje, e a nossa presidenta teve a coragem de abordar essa questão. Inclusive, há muitos anos a gente fala que no Brasil os banqueiros vêm lucrando, batendo recordes atrás de recordes, e nós até ouvimos uma certa crítica, né, de alguns setores, dizendo, na época do governo presidente Lula, o governo tinha que tomar uma providência, não pode. E o presidente Lula dizia, é melhor que os bancos estejam fortalecidos, o sistema financeiro no Brasil esteja fortalecido, do que quebrando. E aí, como aconteceu na época do governo Fernando Henrique Cardoso, que teve que implementar um programa para salvar os bancos, tirando dinheiro público, injetando em banco privado, que nós não queremos isso. Não queremos isso. Que os bancos sejam sólidos, fortes, continuem com as suas atividades. Agora, não dá para praticar juros absurdos que vem praticando aqui no Brasil. Conforme disse a presidenta Dilma, nós precisamos caminhar para taxas de juros semelhantes àquelas praticadas no mercado internacional em outros países. Taxas de juros de 2%, 3%. Aqui no Brasil é um absurdo. O trabalhador que precisa de contrair um empréstimo, aquele que extrapola o seu limite, né, no cheque especial ou no cartão de crédito, ele paga um absurdo de juros. Aquele que precisa um dinheirinho para fazer um empreendimento, ele vai pagar um absurdo de juros. Então, a taxa Selic no Brasil vem caindo gradativamente, até com uma certa rapidez, né? E os juros dos bancos privados continuam extremamente altos, né? Extremamente altos, na contramão do que vem fazendo a política do governo em relação à taxa Selic e os bancos públicos. No caso, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, vem dando exemplo até para provocar os bancos privados também para que façam a mesma coisa. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, reduzindo juros, e nessa lógica da livre concorrência do mercado, importante que reduzam ainda mais para provocar os bancos privados para que façam a mesma coisa. Eu vi, depois do pronunciamento da presidente Dilma, o setor aí dos bancos, os banqueiros, reclamando que a presidente foi muito agressiva, que de uma certa forma satanizou, né, esse setor. Não foi agressiva coisa nenhuma, não. Não foi agressiva coisa nenhuma. A presidenta está realmente defendendo os interesses do país e defendendo os interesses dos trabalhadores e daqueles que querem investir, daqueles empreendedores que querem gerar emprego, que querem abrir novos postos de trabalho, que querem ajudar na distribuição da renda e que são praticamente inviabilizados quando precisam contrair o empréstimo com esses juros altíssimos praticados pelos bancos privados. Então, eu acho que a nossa presidente demonstra mais uma vez capacidade gerencial, competência, visão, né, estratégica de desenvolvimento econômico, social, distribuição de renda, quando ela faz esse pronunciamento e cobra com muita firmeza a contrapartida dos banqueiros, dos bancos privados do nosso país. Deputado Tetila. Felicitá-lo, deputado, pelo brilhante pronunciamento, num momento bastante oportuno, em que a classe trabalhadora celebra mais um dia importantíssimo, foi o dia de ontem, e que, evidentemente, nós, do Partido dos Trabalhadores, não poderíamos deixar de nos manifestar a respeito de um projeto tão amplo,
e que se torna cada vez mais referência para o mundo todo. Em plena crise do capitalismo mundial, que afeta duramente Estados Unidos, América do Norte, Europa, o Brasil, se desenvolvendo, crescendo a passos largos, não só na sua economia, mas com a justiça social, o que é muito caro para o nosso partido. Realmente o senhor comenta, a taxa de juro, deputado, caiu 88% dos empréstimos bancários, né? Isso vai beneficiar milhares e milhares de pessoas que tomaram empréstimo nos outros bancos e hoje, através da portabilidade, a Caixa Econômica vai lá, paga, né, aquilo que foi emprestado no outro banco, traz para a Caixa Econômica e então com juros extremamente mais baixos, até 80% mais, até 88% mais baixo. Mais de 20 milhões serão beneficiados com essa operação. Salário mínimo, deputado, aumentando no seu valor real em 74% nesses últimos 11 anos e finalizando até 2014 com mais 30%, ou seja, 100% de acréscimo no salário mínimo. De R$ 67,00, como foi antes do governo Lula, chegou a esse nível, vai para mais de, cerca de, muito próximo a R$ 1.000 por mês. E sem dizer que o salário médio, hoje o salário médio do Brasil é um dos melhores do mundo. R$ 1.440 é o salário médio do trabalhador brasileiro. Sem dizer que 53 milhões de brasileiros conseguiram a tão sonhada ascensão social. 32 milhões que saíram, que ascenderam, né, a linha da pobreza absoluta, e os outros, e o restante então que fez a ascensão social, fazendo com que a classe média tivesse esse avanço extraordinário, tanto qualitativa como quantitativamente. O crescimento do PIB do Brasil, né, um dos maiores do mundo, fazendo com que o Brasil adquirisse a condição de sexta maior potência mundial e com a possibilidade de chegar à quinta até 2015, né? E a renda dos mais pobres, né? 50% dos mais pobres tiveram um aumento de 68% da sua renda dentro desse projeto, né? Enquanto que a elite cresceu 10%. É a distribuição de renda, é o milagre da distribuição de renda acontecendo. E o desemprego caiu pela metade, né? De 12,4% caiu para 6%, e o emprego sendo gerado para 16 milhões de novos postos, né, para a classe trabalhadora. Então, não só o Partido dos Trabalhadores, mas a classe trabalhadora junto com os empreendedores desse país, porque o empreendedorismo cresceu de maneira significante dentro desse projeto também, né? Haja vista a quantidade dos microempresários que tiveram oportunidade, né, de deixar a informalidade e ingressar no mercado formal. São milhões e milhões de microempresários que agora gozam de todos os direitos trabalhistas, inclusive da Previdência Social. Então, fico muito satisfeito com o seu discurso, referendando tudo aquilo que tenha estado no pronunciamento da presidente Dilma, e é uma alegria muito grande a gente ver que o Brasil caminha firmemente para um grande futuro e para uma sociedade muito mais justa, muito mais equilibrada e um país realmente que venha nos orgulhar. Parabéns, deputado. Agradeço a parte de Vossa Excelência e, deputado Tetila, sempre muito aplicado, nos socorre aqui com esses dados tão importantes para justamente fundamentar aquilo que eu estava falando, né? O que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, a geração de empregos formais, com carteira assinada, o crescimento da renda média da população brasileira, né? A distribuição da renda. Isso nós só temos a comemorar, deputado Cabomi, né? Nesse 1º de maio, e antigamente a gente via protestos nas ruas, greves, trabalhador inseguro com a desregulamentação das leis trabalhistas, né, ameaças nesse sentido, e hoje a gente vê o trabalhador, né, mais contente. É claro que tem que avançar ainda muito mais, né, mas a gente vê que a população está percebendo
os avanços que estão acontecendo no Brasil. Comunicar a Vossa Excelência que só disporá de 5 minutos, caso vá conceder a parte do Vou deputado conceder Almir. 2 minutos ao deputado Cabo Almir. É o Com muito suficiente. prazer. Deputado Pedro Kemp, eu também fiquei muito feliz, fiquei muito contente quando vi na televisão o pronunciamento da presidente Dilma à nação brasileira. Pronunciamento que levanta a autoestima do povo brasileiro cada vez mais. Demorou para um presidente do Brasil, da nossa nação, fazer a fala, fazer o pronunciamento que a Dilma fez agora em comemoração o Dia do Trabalho, o Dia dos Trabalhadores Brasileiros no nosso país. Demorou. A Dilma ontem, ela deu uma lição, deu uma lição de como um presidente deve se comportar. Alguém tinha que tomar essa decisão. Alguém tinha que ter coragem de falar o que a Dilma falou, principalmente para as instituições bancárias, principalmente para as instituições que operam cartões de crédito no nosso país. Todos estão vendo, mas ninguém falava nada. Como que pode? Como que pode? A taxa Selic está caindo. Como que pode? A caderneta de poupança paga menos de 1%. Como que pode todos os números de cobranças de juros nesse país tá abaixo dos 5% e o cartão de crédito cobrar na faixa de 12, de 10, de 11, cobrando também dos empresários que operam as vendas no cartão na faixa de 6 no débito, de 4, de 3 no crédito. Quer dizer, é um absurdo um negócio desse. O país trabalha, opera numa calmaria, o mercado financeiro, e os cartões explorando os clientes e explorando os próprios empresários. Então a Dilma acertou. Eu acho que a partir de hoje essas instituições precisam fazer uma reflexão, precisam se reunir com a sua assessoria, com o seu time aí, para poder apresentar para a nação uma outra forma de cobrança para poder ser efetuada através das compras e das cobranças das vendas. Quer dizer, não pode permitir isso daí. Parabéns a Vossa Excelência pela fala, e nós estamos no caminho certo. É cada vez mais o povo brasileiro mais feliz, mais austero, mais para cima, por conta da administração que nós temos hoje na nossa nação. Parabéns. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Estava dizendo aqui, Cabo Almir, só falta o PSDB reconhecer, né, o avanço do Brasil nos últimos anos, né, porque o DEM já reconheceu aqui na pessoa do deputado Zé Teixeira, né, que está contente com a nossa presidente, e só falta o PSDB se render a esse momento maravilhoso que vive a nossa nação. E a nossa presidenta, ela tem moral, ela tem credibilidade, já mostrou a que veio, e ela pode ir para cima dos bancos agora exigindo essa contrapartida. Os banqueiros já lucraram muito nesses últimos anos no Brasil, agora tem que dar a sua cota, né, de participação no processo de desenvolvimento da nação. Tudo bem que nós não queremos bancos trabalhando no vermelho para amanhã bater as portas do governo pedindo investimentos, créditos, recursos para salvar banqueiro falido. Não é isso que nós queremos. Queremos que os bancos tenham saúde, né, continuem trabalhando, investindo, agora sem praticar essas taxas abusivas de juros que nós estamos tendo hoje. Então a presidente está certinha, né, nessa política que vem adotando. O Banco do Brasil, Caixa Econômica, de parabéns, dando exemplo, reduzindo juros, provocando os bancos privados, né? E isso vai ser bom para a produção, para os investimentos, as pessoas vão buscar crédito, os trabalhadores. Então eu acho que está na ordem do dia hoje, redução dos juros, né? E a presidenta tem toda a credibilidade, autoridade moral para cobrar, né, dos banqueiros essa contrapartida que o Brasil precisa nesse momento. Então, eu acho que quem está de parabéns é o Brasil, né, os trabalhadores brasileiros, por esse momento extraordinário. Tomara que ele perdure por muitos anos, muitas décadas, e esse país possa realmente continuar mostrando para o mundo, né, como é que se faz combatendo
as desigualdades sociais. O que nós queremos é um Brasil forte, rico, gerando riquezas, produzindo mais, distribuindo essa riqueza, fazendo justiça social, que a riqueza chegue a todos os assalariados, trabalhadores, possam também ter acesso a esses bens e riquezas produzidas pelo nosso Brasil. Chega de ser uma nação rica com um povo miserável. Chega de ser um país, uma potência econômica com a população tendo que viver de cesta básica, da caridade das pessoas ou de políticas compensatórias. Nós queremos que todos caminhem com as próprias pernas, tenham um salário decente, possam educar os seus filhos, estudar os seus filhos nas universidades, todos tendo as mesmas oportunidades. Então, momento muito feliz para a nação brasileira. Tomara que este momento perdure por muitas décadas. Muito obrigado, senhor presidente.